pessoal! Nessa videoaula, nós vamos continuar falando das transformações de Möbius. Na videoaula anterior, com esse mesmo título, eu basicamente só apresentei essas transformações e falei das transformações elementares que a gente já tinha visto. Então aqui a gente vai ver um pouco mais de propriedade sobre essas funções. Então, relembrando, essas funções são funções racionais complexas, ou funções da forma AZ mais B dividido por CZ mais D, onde A, B, C e D são números complexos, constantes complexas, com a condição que AD menos BC é diferente de zero. Lá na outra videoaula, essa condição estava relacionada com a derivada dessa função complexa. Mas a gente pode ver também que essa condição está relacionada com outros dois fatores. Então, um deles é que o domínio dessa função não é vazio, se isso acontece, Então, por quê? Quem é o domínio da T de Z? Se esse domínio fosse vazio, significa que essa função não estaria definida para nenhum ponto, ou seja, significaria que CZ mais D é igual a zero, que é o único problema aqui que a gente tem no denominador, para todo Z, para todo número complexo. Isso daqui a gente sabe que só acontece se o C for igual ao D, que for igual a zero. E isso daqui ia implicar que AD menos BC é igual a zero. Tá? Então, essa condição, pedir que AD menos BC seja diferente de zero, a gente está dizendo que o domínio dessa T vai ser não vazio. Então, ela vai estar definida pelo menos para um ponto. Além disso, a gente consegue mostrar também que garante que essa T é injetora. Se você pega dois pontos distintos, com essa condição, você garante que as imagens desses pontos também são distintas. Tá? Então, deixa essa conta vocês lerem lá no livro. E o que a gente tem então? Então, o tempo inteiro aqui agora eu vou estar falando da transformação, estou chamando de T maiúsculo, tá? Que foi a mesma notação que eu utilizei na videoaula anterior. AZ mais B dividido por CZ mais D, com essa condição que AD menos BC é diferente de zero. Observem que o que acontece se o C for igual a zero? Lembra que A, B, C, D são constantes complexas quaisquer. Se o C for zero, então, essa parte aqui não existe. Então, minha transformação nada mais é do que a transformação A dividido por D vezes Z mais B dividido por D. É lógico que se o C é zero, então aqui automaticamente o D é diferente de zero, Porque se o C é zero, eu tenho que AD é diferente de zero, então o A é diferente de zero e o D é diferente de zero, tá? Então isso aqui faz sentido. E aí a gente vê que isso daqui nada mais é do que a função linear complexa, que a gente já viu lá numa videoaula, tinha uma videoaula sobre ela, que era o mapeamento linear. Então essa é uma função que é uma objeção, a função linear complexa. Está definida para todos os pontos, tem inversa, e a gente já sabe, geometricamente como é que ela funciona. A gente já viu lá naquela videoaula. E o que acontece se o C é diferente de zero? Então, se o C é diferente de zero, aí sim eu tenho que me preocupar um pouco mais com o domínio, dessa transformação de Möbius aqui, porque se o C é diferente de zero, ela não vai estar definida para os pontos que zeram ali o denominador, que é exatamente um ponto menos D sobre C. Se o C é diferente de zero, esse ponto aqui faz sentido, ele zera aqui o denominador, então a T não está definida nesse ponto. Então tem um buraco aí no domínio dessa função. E além disso, se o C for diferente de zero, a gente vê que a imagem dessa T também não atinge o ponto A sobre C. Por quê? Suponha que AZ mais B dividido por CZ mais D seja igual a A sobre C para algum Z. Tá? Suponha que exista um Z0 lá, cuja imagem é A sobre C. Multiplica cruzado aí, o que a gente vai ter? ACZ mais BC é igual a ACZ mais AD. Aqui é C. Então, observa aqui, isso menos isso dá zero. Então, isso aqui é BC igual a AD, que é o mesmo que dizer que AD menos BC é igual a zero, que é o contrário da condição que a gente tem. Então, essa função T, quando C é diferente de zero, ela tem tanto um buraco lá no domínio, ou seja, ela não está definida no D sobre C, e tem um buraco lá no seu contradomínio, que é o A sobre C. Ninguém chega no A sobre C. E a maneira que a gente vai resolver esses problemas aí, tanto no domínio quanto lá no contradomínio, a gente vai estender o conjunto C no qual essa transformação está definida. Eu vou chamar aqui de C chapéu,
o que a gente chama de plano complexo estendido. O que é isso? Então, eu vou definir a T agora num outro conjunto, de tal forma que nesse conjunto, essa aplicação, né, dada pela mesma expressão que a gente já tem, com a mesma condição, que AD menos BC é diferente de zero, tá? Não estou escrevendo, mas aquela condição é sempre satisfeita, que essa T vai ser uma objeção. Então, quem que é esse conjunto C-chapéu? Então, esse conjunto C-chapéu, como eu disse, a gente chama de plano complexo estendido, nada mais é do que o plano complexo, o C, união com um ponto, que eu vou denotar aqui por infinito. Essa notação vai ficar mais clara porque que a gente está chamando infinito quando a gente for estudar lá a esfera de Riemann, né, na próxima semana. Mas pensa aqui que é o C união um ponto. Onde que eu vou fazer com esse ponto? Lembra que tem, né, um ponto lá no domínio conjunto C, que é o D sobre C menos D sobre C, que a função T não está definida. Então, é exatamente que é o menos D sobre C. Ó. A imagem desse ponto pela T vai ser o infinito. E lembrem-se que tem o A sobre C que não é atingido na imagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o infinito aqui do domínio e mandar no A sobre C. Então, se a gente definir uma T agora do C chapéu para o C chapéu, dessa maneira, né, onde eu tenho o D de menos D sobre C é infinito e o T de infinito é A sobre C, dessa maneira a T passa a ser uma objeção. Isso vale, né, se o C for zero também, né, se o C for zero, aí eu estou definindo ela no plano complexo estendido, aí isso aqui não vai fazer sentido, mas aí a gente vai ter que o infinito vai no infinito. Tá? Então, dessa maneira eu consigo generalizar todas as possibilidades, né, das transformações de Möbius serem bijetoras se eu defino ela no plano complexo estendido. E agora a gente vai ver um resultado sobre as transformações de Möbius, que vocês vão entender por que a gente viu aquelas transformações elementares primeiro, né? A translação, a função linear, o mapeamento linear, depois a inversão. É por conta desse resultado aqui que eu estou chamando de proposição. Na verdade, a gente vai mostrar que toda e qualquer transformação de Möbius, ela é uma composição dessas transformações elementares que a gente viu, de translações, multiplicação por números complexos e a inversão. Então, só vamos dar uma notação para essas transformações, unificar essa notação. Eu vou usar a mesma notação que no livro, né? Então, essas aqui são só as elementares, né, que eu estou chamando. E aí, eu vou chamar de T de beta, que já que eu chamei de T as transformações de Möbius, então, se tiver um T índice beta, aí vai ser a transformação de Möbius, que é a translação, que é simplesmente você somar um número complexo ao número complexo Z. Tá? Então, Z mais beta, isso aqui é a translação de beta, foi a primeira transformação que a gente viu lá no mapeamento linear, então isso aqui é a translação. Tá? O H de homotetia é a multiplicação do Z por um número complexo alfa. Tá? Então, lembra aqui que beta é complexo, não escrevi, né? Mas o alfa aqui também é um número complexo. E aí essa transformação H índice alfa vai ser homotetia. E o J de Z é a inversão 1 sobre Z. Tá? Então essas três transformações aqui, que eu estou chamando de transformações elementares, nós já estudamos cada uma delas separadamente. E agora eu vou mostrar que qualquer transformações de Möbius é uma composição dessas transformações elementares. É isso que está dizendo a proposição. Então vamos lá. Então por que isso acontece? Então, suponha que a gente tenha nossa transformação TZ, que eu estou chamando de AZ mais B, né, dividido por CZ mais D, com AD menos BC, diferente de zero. Se o C for zero, a gente sempre quebra, né, em dois casos, C igual a zero, C diferente de zero. Então, se o C for zero, a gente está com a nossa transformação linear. E aí, observem que isso daqui, o que eu faço? É multiplicar o número Z pelo número complexo A dividido por D. Isso aqui, pela notação lá, é o H A dividido por D, né? Lembra que H é simplesmente multiplicar o número complexo Z pelo número que está aqui. E somar B sobre D é a translação de B por D. Ou seja, T, né, essa T aí, no caso C igual a zero, nada mais é do que a composição da homotetia, né, por A sobre D, composta com a translação de B sobre D. Então, esse caso, né, está provado que ela de fato é uma composição, ela não tem inversão, né? Não estou dizendo que todas elas têm que ter, só estou dizendo que aquelas três transformações elementares, né, quando compostas, geram todas as transformações de Möbius. Então, no caso C igual a zero, a gente só tem translação e homotetia. Se o C for diferente de zero, então nós vamos fazer a seguinte conta, né? Eu já peguei a T aqui, né? Então estou com essa transformação aqui, considerando C diferente de zero.
Já que o C é diferente de zero, eu já dividi por C em cima e embaixo. Então, aqui ficou Z mais D sobre C e em cima isso daqui. E aí, observem que isso é. Só vou mexer nessa conta aqui para vocês verem a composição por aquelas transformações elementares. Se eu coloco A sobre C em evidência aqui, escrevo Z mais D sobre C. Então, observa que aqui em cima ficou A, né, dividido por C vezes Z, que é o que está aqui, só que aqui tem AC vezes DC, que ali não tem. Então, menos A sobre C vezes D sobre C, deixar aqui para vocês entenderem, mais B sobre C, dividido por Z mais D sobre C. Então, só escrevi o numerador ali de uma outra forma. Aí, agora, a hora que eu dividir, né, então aqui em cima eu tenho uma soma de duas parcelas, ambas divididas por Z mais D sobre C. Então, olha o que vai ficar. AC, Z mais D sobre C, dividido por Z mais D sobre C, fica AC. Né? Então, isso vai dar só AC, que é o que está aqui. Ó. Essa parte aqui. Mais isso dividido por Z mais DC. E aí, essa conta aqui é tudo C, né? O denominador. Então, observe que eu tiro o mínimo múltiplo comum aí, que é C2. Então, fica BC menos AD, que é o que está aqui. Tá? Dividido por C2 e tudo dividido por Z mais D sobre C. Então, olha o que a gente está fazendo aqui com essa T. O que eu faço primeiro? Eu pego Z, somo D sobre C. Então, isso é uma translação de D sobre C. Depois, o que eu faço? Inverto. Faço 1 sobre Z mais D sobre C. O que é inverter? É o que a gente chamou de J, né? A J de Z era 1 sobre Z. Depois, eu multiplico por BC menos AD sobre C2. Então, estou fazendo H de BC menos AD dividido por C ao quadrado. E depois eu somo A sobre C. Então, é a translação do número complexo A sobre C. Então, eu acabei de mostrar para vocês que qualquer transformação de Möbius, aqui a gente estava no caso C diferente de zero, né? Então, nesses casos também, a transformação é uma composição ou de translação, de inversão e homotetia, né? Nesse caso aqui aparece tanto translação quanto inversão, quanto as transformações Hs. E como um corolário dessa proposição que a gente acabou de ver, que toda transformação de Möbius é uma composição de translação, homotetia ou inversão, a gente consegue ver que toda transformação de Möbius, lembrando que aquela transformação definida no plano complexo estendido, tá? Ela é invertível, ou seja, é uma função que eu consigo inverter, vai ter inversa. Por quê? Porque essas transformações elementares, todas elas são inversíveis. Então é fácil da gente ver que a T é composta de função inversível, que também é inversível, tá? Inversível ou invertível. Então vamos achar as inversas. Se o C é igual a zero, a gente sabe que vou escrever, né, minha transformação T de Z, vai ser A sobre D, Z mais B sobre D, né? Vou chamar de alfa Z mais beta, onde alfa e beta aí são números complexos. Então, quem que é a inversa? Então, alfa Z mais beta é igual a W, né? Se eu chamo de W aí a variável da imagem. Então, se a gente isolar o Z aqui, então isso vai ficar Z igual a W menos beta dividido por alfa. Ou seja, meu Z é 1 sobre alfa W menos beta sobre alfa. Então, minha T é menos 1 de Z, né, minha inversa, nada mais é do que 1 sobre alfa Z menos beta sobre alfa. Como está no plano complexo estendido, aqui a gente tem que lembrar que o infinito, T é menos 1 aqui de infinito, vai no infinito. Né? A T leva o infinito no infinito, então a inversa, né, leva o infinito no infinito também. Então, essa aqui é a expressão da inversa da T no caso do C ser zero, né, do C ser igual a zero. Se o C for diferente de zero, vai ser essa daqui, né? Por quê? Então, vamos ver. Se o C é diferente de zero, nossa T é AZ mais B dividido por CZ mais D. Se a gente chama isso daqui de W, multiplicando cruzado aí, né? Então, fica AZ mais B igual a WCZ mais DW. Isolo o Z aí, vai ficar o quê? A menos WCZ é igual a DW menos B. Ou seja, o Z é DW menos B
dividido por menos, né, CW mais A. Tá? O A menos CW, né? Tô isolando o W aqui. Então, quem é T a menos 1 de Z? Aí tá aqui em cima, né? Eu já coloquei. Observa que eu multipliquei por menos 1 aqui em cima e embaixo, né? Então, multiplicando por menos 1 ali, vai ficar menos DW mais B dividido por CW menos A, que é o que tá aqui. Né? Essa é a expressão da função inversa, no caso C diferente de zero. Então, mostrando assim que, de fato, todas elas são transformações inversíveis. Existe a inversa e a gente sabe colocar a mão nessa inversa também. E que são também transformações de Möbius, né? E o último resultado é que a gente também já havia comentado sobre isso nas outras videoaulas e agora a gente consegue mostrar, né? Porque o resultado é que as transformações de Möbius, elas preservam, o que a gente fala que preserva círculo, né? Lembrando desde que a gente entenda uma reta como um círculo também, com aquela equação geral que a gente viu das retas e círculos. Então, se a gente permite, quando o Azão lá era igual a zero, eu tinha uma reta, né? Se o Azão era diferente de zero, eu tinha um círculo. Então, aqui eu especifiquei que essa transformação, ela leva o conjunto de retas e círculos no conjunto de retas e círculos. Observe que eu não estou dizendo que reta vai em reta e que círculo vai em círculo. Pode ser que eu tenha uma reta indo num círculo e o círculo indo numa reta. Mas o que eu estou dizendo é que uma reta ou um círculo é mandado em outra reta ou em outro círculo, e não em um objeto diferente. Por que disso? Né? A gente acabou de ver que a T é composta de inversão, homotetia e translação. E todas essas transformações elementares preservam esse conjunto aqui de retas e círculos. Reta é mandado em reta ou círculo, e círculo também é mandado em reta ou círculo. Então, a T também vai fazer isso, tá? Então, a gente conclui, mostra a partir daquela proposição esse resultado aí tão importante das transformações de Möbius.